Salve, galera! Aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias. Bom, vamos de matemática. Aula 4 de função. Então, vamos nós. Classificação das funções em injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Vamos lá. Funções injetoras, galera. Eu tenho uma função f de a em b. Ela é denominada injetora quando quaisquer elementos distintos em A correspondem a imagens distintas em B, tá certo? Então, em outras palavras, x1 diferente de x2 em A implica que f de x1 é diferente de f de x2, certo? A função injetora quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. O que é uma função? Olha só, a função f, essa daqui do diagrama de Venn, A e B, 1, 2, 2, 4, 3, 5. É uma função injetora de A em B. Já essa função h, ela não é uma função injetora, certo? Repara que eu tenho o 1, o elemento 2, a mesma imagem em 1, tá certo? É uma função, porém não é injetora, certo? Em termos gráficos, e aí essa análise pode ser também feita em termos gráficos, tá certo? Repara o seguinte, eu tenho dois gráficos aqui, gráfico de f, né? Gráfico de f e o gráfico de g, certo? Se cada uma das retas horizontais cortar o gráfico em um só ponto, eu digo que a função é injetora. O que eu estou falando? Olha só. Repara que eu cortei a f em várias horizontais aqui paralelas ao eixo x. Ela cortou esse gráfico em 1, 2, 3 pontos distintos, tá certo? Em algumas retas. Então, se isso acontece, essa função aqui não é injetora. Já o gráfico G, cortei em apenas um ponto esse gráfico por várias retas paralelas. E aí, então eu tenho que um gráfico que é injetora, tá certo? Uma função injetora, tá certo? Vamos lá. Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Função sobrejetora, f de A em B, é denominada função sobrejetora se o contradomínio B é igual ao conjunto imagem. Ou seja, todo elemento de B está relacionado com o elemento em A através da função f. O que é isso, galera? Olha só. Olha lá. Função f aqui, nesse gráfico. 1 está com menos 1, 2 com 2, 3 com menos 3 e o 4 com 2. Todos os elementos de A têm uma imagem em B. E todos os elementos de B são imagem de elementos em A. Então, ela é sobrejetora. O mesmo acontece com essa função G aqui, ó. 2 com 1, 4 com 2, 5 com 3. Todos os elementos de C têm uma imagem em D, tá certo? No contradomínio D. E todos os elementos desse contradomínio são imagem do C, perdão. Então, também é uma função que sobrejetora. Bom, para analisar em termos gráficos, se uma das retas horizontais cortar o gráfico em um ou mais pontos, ela é sobrejetora. Olha lá. Então, agora, a gráfico F é sobrejetora. E o gráfico G não, também é, desculpa, ia falar bobagem. Repara que é o seguinte, uma das retas horizontais cortar o gráfico em um ou mais pontos. Então, eu tenho as duas como sobrejetora. Lembra que essa G aqui, ela é injetora também. E a gente vai ver por que ela é injetora e sobrejetora. Tem um outro nome, tá certo? Então, eu cortei em um ou mais pontos, eu tenho uma sobrejetora. Funções bijetoras. É o caso que a gente vai ver agora. Uma função bijetora, e aqui eu botei bijetiva, que em alguns livros aparece como bijetiva, da mesma forma que chama de injetiva ou sobrejetiva, tá?
Então, ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá certo? O que que eu estou falando? Olha lá. F é uma função bijetora. Repara que todo elemento de A tem uma imagem em B. E todos os elementos de B, do contradomínio B, são imagens do A. Diferente do CD, do G, da função G. Certo? A função H, a mesma coisa. Todos os elementos de F têm uma imagem em G. E todos os elementos de G do contradomínio G são imagem do F. Então, eu posso dizer o quê? A função f é bijetora, porque é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. A função g não é bijetora, porque não é sobrejetora. Ela tinha que ter todas as imagens aqui, tá certo? Todos os contradomínios dela tinham que ter imagens do C. Ela só é injetora. E a função H não é bijetora porque ela não é injetora. Ela é sobrejetora, mas não é injetora, tá certo? Então tem esse detalhe aí. Bijetor é só a função f. Assim, f de A em B é bijetora se e somente C para cada todo B pertencente a Bzinho pertencente a Bzão, a equação f de x igual a B possui uma única solução A pertencente a Azão. Logo, se A e B são subconjuntos de R, né, dos números reais, a função é bijetora se e somente C para toda a reta y igual a B pertencente a B, a interseção do gráfico de f com essa reta ocorre em um único ponto. O que que eu estou dizendo com isso? Vamos traduzir isso graficamente, tá certo? Graficamente, eu estou falando isso aqui, ó, em termos gráficos, ela vai ser bijetora se eu tiver apenas um ponto sendo cortado, tá certo? Se eu tiver apenas um ponto sendo cortado, ela é bijetora. André, mas poderia simplesmente fazer essa análise, é bijetora porque teve um ponto sendo cortado? Sim, tá certo? Você tem que analisar. Sim, poderia. Certo? Essa outra aqui é que não. Então, para cada reta horizontal que corta o gráfico em um só ponto, então a função é bijetora. Lembra que eu falei lá, quando a gente acabou de falar de sobrejetora, eu falei, ó, esse gráfico G ele tem um outro nome, porque ela é injetora e sobrejetora também. Então é a bijetora, a famosa bijetora objetiva. Certo? Resumo. Então, olha lá, o resumo é o seguinte. Primeiro, se nenhuma reta cortar o gráfico mais de uma vez, então ela é injetora. Se toda reta cortar o gráfico, então ela é sobrejetora. E se toda reta cortar o gráfico em um só ponto, ela é bijetora. Certo? Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Bons estudos, grande abraço e até a próxima. Valeu!